Fala gente, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e como o pessoal estava falando bastante comigo por conta dessas questões de impressão, como modelar, como fatiar, eu vou estar fazendo o fatiamento de uma espada que eu preciso imprimir. É uma espada de um dos personagens do Demon Slayer. Como o padrão dela ela vem com 1,5 m, a área de impressão da Cobra 3 é 25,6 se eu não estou me engano, ou seja, vamos arredondar 25 centímetros. E ela tem 1,10 m. Então eu vou fatiar ela em várias partes e vou fazer já encaixe também, para na hora que eu for colar, ela não ficar errada, não ficar torta, para não ficar coisa feia. Então a gente vai fazer isso junto e eu vou estar utilizando o Blender, para quem não conhece, tá? É um aplicativo muito bom e eu vou estar explicando para vocês agora como utilizar o Blender no fatiamento dessa espada, beleza? Bora lá! Então, gente, vamos lá, ó. Eu tenho um arquivo aqui, tá? Eu baixei esse arquivo do Thingiverse, então o arquivo ele tá completo aqui, mas tem como imprimir separado. Só que eu já verifiquei que as partes separadas dele não tem os encaixes para você colocar. Então, se a gente verificar, ó, a espada não tem como imprimir por conta do tamanho, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai acessar o Blender. Vamos jogar esse mesmo arquivo dentro do Blender. Eu geralmente já pego, logo que eu meço, esse aqui é a área do Blender, tá? Eu apago essas três coisinhas aqui, porque não utiliza para nada. Pego o arquivo, tá? Ó, só arrasta e solta lá dentro e coloca importar STL. Então, ó, o arquivo veio aqui. Se vocês apertarem com a vírgula do numérico, ele centraliza na peça, tá? Então, fez isso. Essa aqui é o tamanho real da espada, só que agora a gente precisa cortar, porque a gente não consegue imprimir isso aqui. Eu deixo aqui para utilizar os eixos, ó, para ver por cima, então clique aqui no eixo Z. Para adicionar um objeto, a gente pode clicar aqui em cima em adicionar malha e coloca um cubo, tá? Que vai ser bom para poder utilizar. Ou você pode segurar o Shift A e ele aparece a parte dos comandos aqui. E aí a gente pega e coloca um cubo. Beleza, vamos dar um zoom. Se você pega e segura o scroll, que é a bolinha de rolar do mouse, e só aperta para um lado, ele roda só para os lados, tá vendo? Agora se você segura o Shift junto, ele movimenta a tela para um lado e para o outro, ó. Então, aí ficou chique pra caramba. Fica mais fácil. Então, beleza. A gente tem aqui o cubo aqui no meio, que tá bem pequeno, tá? Aqui na lateral, ó, eu tenho o botão de mover. Você tem que selecionar para poder mover, rotacionar ou escalamento. A gente vai selecionar escalamento, por quê? Para poder aumentar um pouco esse cara aqui, ó. A gente vai deixar ele maior. Verdade. Você vai ver que um vai começar a sobrepor o outro. Então, o que a gente pode fazer? Aqui em cima, ó, você tem os tipos que você pode ver, as tipos de visualizações. Você deixa essa aqui, eu acho que é a melhor, tá? E também clica nesses dois quadradinhos, porque ela pega e deixa meio aberto a visualização, então você consegue ver um em cima do outro. Vamos verificar aqui, ó, se vocês virem aqui do lado também, clicar na setinha, aqui ó, tem uma setinha, você clica, ela começa a mostrar o tamanho. Então, ó, aqui o nosso cubo de X, ele tá dando 44. Vamos aumentar mais um pouco, vamos deixar com mais uns... Acho que dá para deixar o quê? Com 100? Acho que imprimir pedaços de 100 não vai ser problema. Então a gente já deixou ele num tamanho legal, a gente vai movimentar ele. Você pode clicar no meio dele ou clicar na setinha, que aí ele vai certinho na reta. Vamos pegar por aqui, então a gente vai imprimir o primeiro pedaço, ó, vamos colocar aqui, ó. Para copiar esse cubo, para a gente usar o mesmo, a gente pode clicar com o botão direito e copiar objeto. Ou vocês podem segurar o Shift D e ó, ele copia e você leva para qualquer lugar. Daí assim que você escolher onde você quer deixar, você faz o que, ó? Você coloca aqui, ó. Beleza, de novo, Shift D. Shift D. Shift D. Então a gente vai dividir isso aqui em 5 partes, tá? Eu fiz isso mais ou menos para saber o tamanho. Eu não vou usar esses demais cubos agora. A gente vai separar essa espada aqui. A gente vai copiar um cubo desse que a gente vai usar todos do mesmo tamanho. Deixa aqui do lado, depois a gente usa ele. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que duplicar a espada e o cubo. Então a gente pega e para duplicar a gente segura o Shift D, só que ao invés de eu apertar com o botão esquerdo, eu aperto o botão direito, que aí ele joga para o mesmo lugar, ó. Tem outro cubo aqui, tá? Então dá um Shift, um Ctrl Z para voltar. E a gente também vai duplicar a espada. Quando a gente duplicou, se vocês têm que vir nessa setinha lateral aqui, ó, que a gente abriu esse menu, e a gente vai colocar em editar. Aí vai colocar booleana aqui, ó. Clica na setinha para baixo que vai aparecer esses comandos aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente seleciona a espada,
A gente seleciona depois, junto com a espada, o cubo e a gente coloca o que? Intersect. O que foi isso que a gente fez? A gente pegou e tirou uma interseção do cubo na espada. Então, gente, só um detalhe que eu esqueci de falar aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Então, com o scroll lateral do meio do mouse, a gente pega sem segurar o shift para ele só pegar lateralmente. A gente verifica que, ó, o cubo que a gente fez não está cobrindo a espada. Então, a gente tem que o quê? Volta lá em escalonamento e sobe essa peça aqui, ó. Agora ela está cobrindo a espada. Então a gente deleta essa aqui do lado, clica, dá um delete mesmo. Volta para o eixo Z que fica mais fácil. Shift D para copiar ele, joga uma cópia dele ali para o lado, que a gente vai usar um igual ele. E agora a gente vai duplicar tanto a espada quanto esse cubo. Porque nessa parte aqui, ó, aqui a gente vai estar fazendo um corte. Então a gente clica na espada, Shift D para copiar, clonar ela, e clica com o botão direito, que ela volta para o mesmo eixo. Vamos fazer a mesma coisa com o cubo. Então agora a gente tem duas espadas e dois cubos, ó. Cubo, cubo, espada. A espada tem até uma a mais aqui, ó. Vamos deletar essa espada aqui, só com duas. Então o que a gente faz? Segurando o Ctrl agora, a gente segura num cubo e segura na espada. E a gente vai colocar o que? Difference. Olha o que aconteceu agora, a gente fez. Ó, a gente cortou uma espada. Só que a gente arrancou a espada como se fosse na parte do cubo. Então, ó, a espada não está mais ali, aquela parte. Agora, a outra espada que ficou, a gente vai fazer o que agora? Seleciona a outra, seleciona o outro cubo. Opa, é o cubo 02 ali. Seleciona o outro cubo 02 e agora coloca Intersect. Olha o que aconteceu. A gente tem dois arquivos agora. Se eu clicar nesse, é um arquivo. Se eu clicar nesse, é outro arquivo. Então, a gente separou a espada nessa parte. Só que ainda assim, se a gente simplesmente pegar isso aqui, ó, ele não tem uma junção. Entendeu? Ele não tem uma maneira de juntar isso aqui, ó. Vou movimentar para vocês verem. Ó, você entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pega Shift A pra gente adicionar alguma coisa. Vamos colocar um cubo pequenininho ali, ó. Então, vamos pro qual? O cubo veio pra cá, a gente pega e arrasta ele pra ali perto, ó. Ó, você vê que ele não tá no eixo. Então, a gente traz ele próximo aqui, a gente coloca um eixo lateral, ó. E vamos trazer ele para ficar na mesma base ali, ó. Beleza? A gente está vendo que o corte está aqui, ó. Então puxa ele para próximo do corte, tá bem praticamente no meio. E vamos escalar ele agora, porque ele está bem pequeno. Pode deixar ele bem maior. Então vamos colocar esse aqui, vamos deixar ele até assim também, ó. E vamos ver por cima como que ele tá. Ó, ele tá fora do eixo, tá vendo? Por isso que é bom a gente olhar todos os ângulos. Então agora a gente desce isso daqui. Beleza, então a gente viu que dá para melhorar um pouco também, ó. Vamos colocar esse aqui mais resistente. Aumentar a mão um pouquinho aqui. Então isso aqui, ó, agora a gente sim, ó, tá em todos os ângulos. Isso aqui pode deixar um pouco mais fino, mas isso vai ser o encaixe da nossa espada. Então quando a gente for colar, isso aqui vai encaixar perfeitamente, deixando a espada sem nenhuma dobra, nem nada errado na hora que a gente for fazer. Mesma coisa para fazer o encaixe, o que a gente vai fazer? Shift D, a gente já sabe que esse é o tamanho certo, então joga pro lado, ó. Deixa uma cópia desse aqui para você pegar e imprimir depois, tá? Então beleza, a gente pegou. A gente vai fazer o que? Vamos. Aqui nesse caso a gente não precisa clonar as espadas. A gente faz só o que? Só clona esse cubinho que a gente colocou que é para o encaixe. Shift D, aperta com o botão direito. E o que a gente vai fazer? A gente seleciona então primeiro o cubo, depois a espada. Desculpa aí, gente. Então vamos lá, dar a diferença. Agora sim, ó. Se a gente pegar aqui, ó, e mover, ó. O que aconteceu ali no meio dela? Fez o furo do encaixe, ó. Entendeu? Vamos dar um Ctrl Z aqui só para voltar a ficar certo. Agora a gente seleciona então o cubo novamente, a outra espada. Opa, vamos selecionar por aqui. Cadê? A espada tá. A espada é o cubo 02. Então a gente seleciona primeiro o cubo, a outra espada e coloca. Opa, Difference. Perfeito. Então, gente, para tirar isso, a gente seleciona primeiro o cubo, depois a espada e você coloca para tirar a diferença. Feito isso, olha o que aconteceu com os dois lados. A gente tem o furo, ó. Para a hora que for poder encaixar elas. Olha que bacana isso aqui. E por isso então que a gente deixou salvo um modelinho ali, ó. Porque é aquela pecinha que a gente vai usar em todas e é o que a gente vai imprimir. Vou dar um Ctrl Z aqui só para ficar juntinho. E vamos continuar. Posso fazer. Agora isso aqui já está feito e cortado. Vamos jogar ele para o lado, para não atrapalhar. Entendeu? Não tem necessidade de deixar ele atrapalhando. Porque com isso eu posso usar o mesmo quadrado aqui. E aproveitar onde seria o melhor lugar para mim estar cortando. Então eu vejo que aqui é um lugar bom para poder cortar.
Então, novamente, eu pego esse cubo, deixo um dele ali do lado para usar ele depois, que ele já está cobrindo toda a espada, então ele já está certo para cortar. Vamos chegar na espada, Shift D, clica com o direito para ela voltar para o mesmo eixo, pega o cubo, Shift D, solta para ir para o mesmo eixo e a gente começa agora então. Ó. Essa é a espada, esse é o primeiro cubo, vamos fazer diferença. Então a gente já tem aqui, ó. Opa, é intersect, gente, foi errado. É intersect, né, para poder pegar, ó. Sobrou a espada, beleza, vamos dar um Ctrl Z para voltar. De novo, seleciona a espada, seleciona o outro cubo. Qual que é o outro cubo aqui? Tal como o cubo 001, então seleciona a espada, seleciona o cubo, a espada, o outro cubo e agora coloca agora coloca difference. É difference, então pega o cubo, seleciona a espada e coloca para fazer a diferença de um para o outro. E olha o que aconteceu, novamente a gente tem dois pedaços de espada. Vamos pegar aquele cubinho pequenininho que a gente fez, dá um Shift D nele, ó. Vamos usar o mesmo para a gente poder jogar aqui no meio, porque ele já está no eixo certo, tá? A gente já deixou ele salvo no eixo certo, ele já está com tamanho padrão, então na hora de imprimir, imprime o mesmo para todos. Assim fica mais fácil, facilita tudo para fazer. E novamente, segura ele, Shift D para a gente fazer dois deles. Então segura primeiro no cubinho, vamos descobrir só o que é o número dessa espada, tá como espada mesmo. Então cubo 001 na espada faz a diferença, porque ó, já furou ali. Agora o outro cubinho, que é o cubo 06, e a espada que ela está com o cubo no 05, vocês podem mudar o nome dela, tá? Não tem problema. E faz difference. Olha de novo o que aconteceu aqui, gente. Fiz furo nas duas peças, então a gente já tem a junção das duas peças, né? Ó. Tá? Bem tranquilo. E vamos continuar isso aqui. Vou dar um Ctrl Z só para deixar ela juntinha. Vou voltar o eixo aqui. E eu vou fazendo agora mais rápido aqui, para poder acelerar um pouco e não ficar muito longo isso daqui, beleza? Ó, agora a gente viu aqui, ó, a gente conseguiu separar tudo. O cubo pode apagar, não vai mais usar ele, tá? A gente conseguiu fazer aquela mesma espada ficar em 5 partes. Então a gente vai ter que utilizar também os apoiozinhos que a gente fez, a junção aqui, onde vai ficar uma, duas, 4 apoios, 4 junções. Então a espada tá aqui em todas as partes bonitinhas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar o arquivo que você quer, vai colocar em 3D Print, tá? 3D Print. E aí você vai colocar exportar. Clica exportar. Seleciona uma pasta que você queira, tá, gente? Escolhe aonde vocês acharem que tem uma pasta boa. Eu tenho minha pastinha de impressão 3D aqui certinho. Vamos fazer o caminho aqui, Demon Slayer. É essa katana. Vou criar até uma pasta aqui. Não dá para criar uma pasta, rapaz. New folder. Aqui, ó. Ó, espada cortada. Então a gente vai salvar dentro disso aqui, eu vou deixar até salvo essa caminha aqui. Vou colocar isso aqui como 01, tá? O nome acho que não tem problema. Clica em exportar, beleza, salvou o primeiro, vamos salvar o segundo. Vamos lá no mesmo caminho, salvar como 02. Aqui, salvou. Vamos para a mesma coisa, vamos salvar todos eles, daí a gente vê como que vai ficar, tá? 04. 05 e também lembra de salvar o que? O modelinho que a gente fez para colocar nela, que é o que vai juntar ela. Então exporta tudo, beleza? Vou só minimizar aqui. A gente não vai mais usar isso aqui, só que agora do lado aqui, ó, eu vou abrir a pasta aonde eu salvei aquelas lá, foi em animes, Demon Slayer, aqui, ó, espada cortada. Eu vou jogar peça por peça aqui na mesa. Olha o tamanho que ela ficou. Só que assim, esse não é o melhor jeito, ao meu ver, não é a melhor maneira de imprimir, tá? A gente pode ver o tamanho dela aqui, ó, com 259, ou seja, ficou grande, tá? Eu já não vou conseguir imprimir isso aqui na minha impressora, tô sendo sincero. O que eu vou ter que fazer? Por isso que eu não fechei aqui, ó. A gente volta no Blender e eu vou ter que cortar mais uma vez esse cara aqui no meio. Então vamos cortar aqui já que a gente volta. Pronto, gente, já arrumei aqui, eu tinha feito alguma coisa errada ali. Agora sim, ó, tá a espada em 4 partes, o punho dela tá em 2 partes, mais o apoiozinho que a gente vai precisar de 1,
2, 3, 4, 5 apoios. Então pega aqui, ó, dá um Ctrl V nele aqui, ó. Opa. Ctrl C. Então tem 3, 4, 5 apoiozinhos. Ele, como vai ficar interno, não tem problema deixar deitado. Então, gente, a gente terminou agora o fatiamento da espada. Agora já que salvou os STL, já tá tudo separado. É só tacar na impressora e depois a gente começa a imprimir eles, tá? Vai dar bastante tempo, eu preciso verificar, mas eu chuto aí umas 12 horas para imprimir todas. Por quê? Por ser um item de fazer cosplay, você precisa imprimir ele mais robusto, com um preenchimento maior, pelo menos uns 20%, dependendo de 2 até 3 camadas na hora que for imprimindo, para ficar algo robusto, caso você vá bater em alguma coisa ou algo do tipo. Então daí vai mais material e vai demorar bem mais a impressão. Então logo que eu terminar isso aí, logo futuramente eu mostro a espada em outro vídeo, qualquer coisa para vocês. Mas o foco desse de hoje foi o conteúdo do Blender. Eu espero que vocês consigam pegar pelo menos a base, porque a gente fez algo bem básico, foi cortar, montar os pinos para poder juntar a peça na hora de montar. Mas com isso a gente vai pegando, aguçando a curiosidade no dia a dia ali e vai começando a fazer mais coisas, pegando peças mais complexas. E futuramente qualquer coisa eu trago outro conteúdo também, mostrando algo mais complexo, mais ferramentas dentro do Blender, para a gente estar podendo melhorar nossas impressões no dia a dia. Beleza, gente? Valeu! Não se esquece de deixar o joinha, curte, se inscreve no canal. Valeu!